Estamos passeando aqui agora pelas lindas ruas de Barcelona, agora mais especificamente nas ruas do bairro Gótico, que é um dos lugares que mais leva a história de Barcelona. A gente vai mostrar para vocês alguns detalhes que a gente encontra tanto no bairro Gótico como em alguns outros lugares de Barcelona e muitas vezes passa desapercebido pela gente ou a gente vê, não sabe o significado. E eu vou mostrar várias dessas coisas para vocês hoje. Deixa seu like porque esse vídeo tá bem interessante. O bairro Gótico é um dos bairros mais antigos de toda Barcelona e é o que tem mais história também. Ele é famoso por ter ruas estreitas, praças, edifícios medievais e uma arquitetura gótica muito linda e bem característica desse bairro, e claro que remonta à Idade Média. E esse bairro passou por vários períodos históricos, incluindo os dois mais importantes, que é o período romano e o período da Idade Média. E com certeza esses foram os que mais deixaram restos e detalhes históricos que muitas vezes a gente nem vê. Para a gente entender a maioria desses detalhes, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a Barcelona de antigamente. Durante o período romano, Barcino era o nome da cidade de Barcelona. Então a cidade ela foi cercada por muralhas, as clássicas muralhas romanas que a gente conhece, que serviam para proteger a cidade. Então essas muralhas elas tinham a função de defender a cidade das tribos vizinhas e também dos invasores. E tendo em conta que Barcino é literalmente o início de Barcelona, que está aproximadamente uns 4 anos antes de Cristo, Barcino era muito pequeno, não tem nada a ver com o que é Barcelona hoje em dia. Para vocês terem ideia, o bairro gótico que a gente conhece hoje em dia era o núcleo da cidade naquela época. Se a gente for parar para fazer o turismo pensando naquelas épocas de antigamente, dá uma sensação bem diferente, né? Pensar que aqui onde a gente estava, as pessoas estavam dentro de uma muralha, né? Cercados por uma muralha. É uma coisa bem surreal de se imaginar. E aí, depois disso, veio a queda do Império Romano e nasceu a tão famosa Barcelona. Claro, aí chega a Idade Média e todas essas muralhas, né, perdem aquela função de defesa que elas tinham antigamente, já era um pouco inadequado. E isso resultou na construção de novas muralhas, as tão famosas muralhas medievais aqui em Barcelona, e que também começou a abarcar um pouco mais de parte da cidade. Já não era só essa parte aqui, senão que pegava um pouco mais da outra parte da cidade. Olha, são as muralhas. E falando de tempos ainda mais na frente, né? Todas as táticas de guerras começaram a evoluir e essas muralhas, claro, perderam bastante essa função de defesa que elas tinham. Então, infelizmente, essas muralhas precisaram ser demolidas. A gente perdeu essa parte que a gente tinha aqui em Barcelona, né? Essas muralhas foram demolidas, tanto porque já não tinha tanto essa função de defesa, tanto para poder expandir a cidade. Interessante que, como está um silêncio, em um lugar assim tão gótico, neogótico, dá até vontade da gente ficar bem caladinho, tem um ar assim meio misterioso, mas é muito legal. E detalhe, a gente está agora mesmo na frente do Museu da História de Barcelona. Com certeza vale muito a pena a gente fazer um vídeo só para falar sobre essas muralhas, para falar um pouco da história do bairro gótico, a história de Barcelona. Já que aqui em Barcelona ainda tem alguns lugares que tem restos dessas muralhas e restos de como era realmente naquela época. Então se vocês quiserem um vídeo como esse, deixem nos comentários. Depois de conhecer um pouquinho a história de Barcelona, vamos conhecer uns detalhes ocultos bem interessantes que muitas vezes até mesmo os moradores daqui não conhecem. Aqui atrás de mim está a Rambla de Catalunha e lá atrás está as ruas do bairro gótico. Se a gente seguir andando a Rambla, a gente vai chegar na estação de metrô de Catalunha e lá a gente vai encontrar um elevador que tem uma história bem interessante lá também. Esse dali é o elevador. Dentro. Vamos colocar pra gente descer. E agora dá uma olhada.
Na instalação desse elevador ficou descoberto um pequeno pedaço de muralha de uma das torres e decidiram manter esse resto arqueológico. Por isso construíram um elevador com uma visão panorâmica para poder dar para ver esse pedaço de muralha. Muitas pessoas pegam esse elevador para poder ir nas Ramblas e as pessoas vê esse monte de pedaço de pedra, né, e acham que é, sei lá, um monte de resto de coisas aí. E até acha feio, né? Mas a partir do momento que você sabe o significado da coisa, a gente vê com outros olhos, né? Eu mesmo agora vejo isso e acho super interessante, mas com certeza se eu tivesse visto isso aqui sem saber da história de Barcelona, eu teria achado bem feio. Gente, hoje é feriado aqui em Catalunha, bom, acho que em toda a Espanha hoje é feriado. E tá lotado de gente. Tem muita gente aqui. Aí eu tava pensando, né, vendo aquelas meninas que estão ali em cima, deve ser muito ruim morar aqui, cara. Quando tá essa época assim, cheio de gente, isso é muito incômodo, né? Você tá aqui de boa na sua casa, mas tá passando gente pra lá e pra cá toda hora. Agora vamos ir em direção a uma rua que esconde uns detalhes bem interessantes também. A gente está chegando agora na Calle de las Moscas, ou Rua das Moscas em português. E aquela rua que está bem ali, que está fechadinha, a gente vê que tem umas grades ali e só pode passar naquela rua as pessoas que são moradores dessa zona, né? Então as pessoas que têm a chave pode passar e entrar dentro daquela rua. Agora eu vou explicar para vocês por que ela tem esse nome tão diferentão. Esse daqui é o outro lado da rua. Vocês sabem que o bairro gótico tá cheio de ruas bem estreitas. E o fato interessante dessa rua é que ela é a rua mais estreita de toda a cidade de Barcelona. Para vocês terem uma noção, a largura dessa rua é de 1,48 m. E eu já sabia que ela era bem estreita, mas ao chegar aqui me dou conta que ela é muito mais estreita do que eu imaginava. Ela é realmente bem pequenininha e o fato é, ela tá assim fechada com as grades, tanto daquele lado como desse lado, porque as pessoas entravam aqui para poder mijar e fazer essas coisas que ninguém gosta, né? Então agora só os vizinhos podem ter acesso e as pessoas que trabalham ali também, né, no caso. Também dizem que antigamente começou a circular nessa rua pequenininha um carro de modelo 600, que é um carro bem pequenininho e ele tem 1,38 m de largura. Então imagina, aqui o espaço para ele poder passar era realmente muito estreito, ele passava aqui bem apertadinho por essa rua. Agora, se vocês se perguntarem por que essa rua tem nome de Rua das Moscas, vem a história bem interessante dela. Essa rua tem esse nome porque antigamente nessa rua é onde ficavam os armazéns que guardavam os restos dos mercadinhos que vendiam, sei lá, por exemplo, peixe. Então nesses armazéns ficavam localizados todos os restos que sobravam e claro, obviamente aqui o cheiro, uma rua tão estreita, enchia de moscas por causa do cheiro e por causa do conteúdo, né, dos restos que tinha aqui, dessas coisas que tinham aqui. Agora vamos para o próximo detalhe oculto que está bem escondido, não é fácil de ver. Falei para o Lucas buscar alguma coisa que ele não achou, agora eu vou falar para vocês o que é. Se a gente olhar nessa mesma rua aqui, na Calle de las Moscas, e olhar ali para cima, a gente vê que tem uma estátua de uma cabeça que está tipo assim meio sorrindo e tá bem alta, acho que tá tipo a uns 4 metros de altura mais ou menos. E passa bem desapercebido, muita gente passa por aqui e não se dá conta que tem isso. Ou a pessoa que está passando por aqui e se dá conta até se assusta em ver isso. Essas estátuas são chamadas de caraças, que é basicamente tipo uma cara grande, uma cabeça grande. E essas caraças são encontradas em algumas esquinas aqui do bairro gótico e são cabeças, por exemplo, de mulheres, que é o mais comum que tinha na época, mas também pode ser de cabeças de demônios ou sátiros. E vocês sabendo disso, dá pra gente ter uma ideia que o significado dela é bem pecaminoso, né? E por mais que muitas pessoas podem pensar que tem algum tipo de significado sectário ou um significado mitológico, acreditem, o significado disso é muito mais carnal e terrenal do que isso.
Agora finalmente o significado, né? Como antigamente a maior parte da população era analfabeta, essas caras serviam para indicar que nessa rua ou nesse beco existia um bordel ou um prostíbulo. Pessoas que moravam aqui ou as pessoas que chegavam de outros lugares, elas viam que tinha essa caraça e aí elas já sabiam que aí nesse lugar elas encontrariam o que provavelmente elas estavam buscando, né? Então era uma maneira bem sutil, digamos assim, uma maneira bem oculta de você saber que nesse lugar tem um prostíbulo. Até mesmo porque a gente passando aqui, a gente não se dá conta. Eu só vi porque eu levantei a cabeça e vi que tinha essa cabeça lá em cima. Mas o Lucas mesmo ele não se deu conta. Outro detalhe oculto é que aqui nas ruas do bairro gótico a gente pode encontrar também uma coisa que se chama guarda-canton. Eu não sei como que é o nome em português, mas é um pouco parecido com o português, né? Guarda-canton, guarda-canto, né? Já dá pra gente entender mais ou menos qual que é a função desse negócio. E o guarda-canton são essas estruturas aqui feitas de pedras que serviam na época para poder evitar que as carruagens passassem e encostassem ali na esquina da parede, para evitar de ficar ali toda hora passando e desgastando a parede. Então eles colocavam esses pedaços de pedra para poder evitar de quando a carruagem girasse, não estragasse a fachada das casas. Hoje em dia, obviamente, a gente não tem ruas, não se constroem ruas como essas, né? Hoje em dia a gente tem a rua, tem a calçada, então a calçada mesmo já faz a função de evitar que as rodas dos carros passem, né, e estraguem a fachada das casas. Se a gente olhar por todas essas esquinas aqui que não tem esse guarda-canton, a gente vê que tá desgastado nessa parte. Olha, esse lado aqui também, por exemplo, tá desgastado também. Ali embaixo tá desgastado. E muitos deles aqui bem sutilmente, mas também tá desgastado aqui. Mais um exemplo aqui, desgastado. E aqui também, desgastado. Outro detalhe oculto que a gente encontra aqui em Barcelona é bem ali, onde podemos ver um buraco de madeira que era usado para deixar os bebês não desejados. Esse lugar acolhia as mães solteiras, as crianças órfãs e também os bebês que eram abandonados, deixados naquele buraco. Então, naquela época as famílias passavam muitas dificuldades, especialmente as famílias mais pobres. Então, obviamente, o aborto era uma prática totalmente proibida. Então, a solução que eles encontraram foi fazer esse buraco aí para quando as mães tivessem algum filho que elas não pudessem cuidar, um filho indesejado, elas poderiam deixar lá e quem cuidava seria, no caso, as freiras. No caso, era como se fosse uma instituição da Igreja Católica mesmo. Realmente a gente passa e vê isso e a gente não dá nada, não pensa que é nada, mas o significado que tem é um significado bem intenso. E aqui do lado, onde está esse lugarzinho que parece como uma caixinha de correios, é onde as pessoas deixavam a oferenda delas. Então as pessoas poderiam passar por aqui e deixar uma quantidade de dinheiro para poder ajudar essas crianças órfãs. Para a gente ver muitas coisas, muitos detalhes ocultos bem interessantes. E com certeza eu vou amar mostrar mais coisas dessas para vocês. Então se vocês quiserem uma parte 2, deixe aqui nos comentários para eu saber que eu tenho que fazer um outro vídeo desse para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que aqui tem muito conteúdo de vida no exterior. E a gente vê no próximo vídeo. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.